minha casa será casa de oração. O evangelho de hoje nos mostra Jesus ensinando no templo e falando abertamente: vocês transformaram o templo, a casa de meu Pai, a casa que deveria ser de oração, a casa que deveria ser de encontro, a casa que deveria ser de intimidade entre cada filho, cada filha com o Pai do céu, vocês transformaram em um antro de ladrões. Forte a palavra de Jesus, forte, objetiva e direta, e não tem como não entender ou como não vestir a carapuça. Desviar a função, desviar da essência, perder o foco, começar com o intuito e na metade do caminho se perder, permitir a perda. É interessante porque a tendência do ser humano é o desvio. Como é difícil permanecermos na essência e na fidelidade de nossos objetivos. A casa de meu Pai, a minha casa, a minha realidade, será uma realidade de oração? Será uma casa de diálogo com Deus, aonde eu falo, mas eu também sei ouvir? E ao mesmo tempo, quando ouvimos esta palavra, deveríamos nos perguntar o que nós estamos fazendo com o templo sagrado do Espírito Santo. E aqui eu não estou falando de uma casa-templo, de uma construção. Aqui estamos indo muito mais além. A primeira habitação, a primeira casa, somos nós, templos vivos do Espírito Santo. Pedras vivas que deveriam edificar a igreja. Pedras vivas que se completam, se encontram, se harmonizam, mesmo cada uma destas pedras vivas possuir uma característica diferente. Mas as diferenças dão a beleza desse templo vivo, dessa igreja em saída, dessa igreja peregrina. E a pergunta para você e para mim: o que eu estou fazendo com esse templo? O que eu estou fazendo com essa casa de oração? O que eu estou permitindo que entre pelos meus ouvidos, pelos meus olhares? O que eu estou permitindo em meus pensamentos? O que eu estou armazenando na sede dessa casa, que é o meu coração? Porque se nós pensarmos bem, aquilo que trazemos para dentro, aquilo que transformamos esse templo vivo, será a realidade aonde eu estiver. Então não é o lugar que me transforma, sou eu que transformo o lugar. Então não é a pessoa que me leva a pecar, sou eu que permito o pecado entrar em mim. Ah, mas isso não funciona, mas a pergunta é o quê? Você funciona? Eu me esforço para fazer funcionar bem? Eu me esforço para fazer a minha parte, independente se o outro está ou não fazendo a dele? Porque o cuidado dessa casa começa por você, começa por mim. Ninguém pode cuidar desse templo aqui, a não ser eu mesmo. Porque somos nós que permitimos que tudo entre, que tudo permanece, mas também deveríamos ser nós a percebermos o que é preciso limpar aqui dentro, o que é preciso tirar daqui de dentro, porque talvez, sem me dar conta, eu estou transformando essa casa de oração em um antro de perdição, um antro de mentira, um antro de julgamento, um antro de ambição, um antro de egoísmo, um antro de falsidade, de hipocrisia. Então, da mesma maneira que eu permiti que a minha casa
que eu permitir que esse templo vivo do Espírito Santo fosse desviado da essência, imagem e semelhança de Deus, da mesma maneira eu deveria fazer um check-up, um checklist e perceber o que é necessário para que essa casa volte a ser uma casa de oração. Sabe por quê? Porque aí, se você estiver na comunidade, se você estiver na igreja templo, se você estiver na roda de seus amigos, se você estiver nos seus grupos de oração, você nunca vai ser uma pedra de tropeço, porque já se organizou antes de estar. Percebe a grandeza da palavra de hoje? Então sejamos coerentes, não olhando para o outro, mas olhando para si hoje e nos perguntando: aonde que eu transformei essa casa de oração em um antro de perdição? E comecemos a nos reorganizarmos, porque tudo é possível aos olhos de Deus. Basta fazer aquilo que devemos fazer. Deus te abençoe, te guarde e te proteja. Ele que é Pai, Filho e Espírito Santo. Amém.